Nesse momento eu quero ouvir, inclusive, a Paula Schmidt. Nesse momento, Paula, está entrando, nesse instante, diretamente de Munique. Vamos parar o debate aqui. O nosso correspondente internacional, Luca Bassani, vamos falar sobre, nesse momento, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Hamas segue se esforçando para prolongar a trégua com os israelenses na faixa de Gaza. Para falar sobre essa possibilidade, vamos acionar o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, que está em Munique, na Alemanha. Aí são 18 horas e 50 minutos e ele está acompanhando todos os desdobramentos deste conflito. Luca Bassani, quais as novidades? Olha, Capês, a gente vê que durante as últimas horas há muitas negociações acontecendo nos bastidores, lideradas pelo Catar e pelos Estados Unidos, com a participação secundária do Egito, para estender mais uma vez esse período de trégua que se iniciou na sexta-feira passada. Apenas com uma breve recapitulação para a nossa audiência, essa primeira pausa que aconteceu na guerra, que começou no dia 7 e 8 de outubro, ela foi da sexta-feira até a segunda-feira, tendo 50 reféns israelenses libertos, outros 19 de demais nacionalidades, e em contrapartida, além da paralisação das hostilidades, 150 prisioneiros palestinos de prisões israelenses foram liberados também, majoritariamente mulheres e menores de idade. Depois, o Hamas pediu para que esse prazo fosse estendido por mais 2 dias, na terça e na quarta-feira. E nesses 2 dias liberou mais reféns. Ontem, 10 israelenses e 2 tailandeses, assim como hoje também são esperados mais 10 israelenses e outros estrangeiros. Portanto, vai ficar na mão do Hamas, alguns calculam, pouco mais de 150 reféns. O problema é que nós temos agora muito mais homens e até mesmo soldados como reféns, já que a grande parte das mulheres e das crianças foram libertas, e isso envolve um outro processo de negociação. Eles deixaram bastante claro que tudo seria negociado em torno das mulheres, dos mais vulneráveis, dos idosos, e nenhum tipo de pessoa militar ou que fez parte do exército israelense e do mesmo lado, nenhuma pessoa que fosse filiada ao Hamas poderia ser liberada. Agora é uma dificuldade que o Catar tem de tentar convencer Israel a aceitar. Afinal, Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro do país, já disse que está pronto para voltar com força total durante os próximos dias, quando essa trégua acabar. O ponto-chave, o ponto positivo, é que muitas das vítimas, dos sequestrados, que muitos acreditavam que poderiam estar mortos ou que não iriam sobreviver a essa guerra, voltaram para suas famílias em paz e segurança, grande parte das crianças. Infelizmente, muitas delas órfãs, quando voltaram, mal sabiam que seus pais tinham sido assassinados naquele bruto ataque do dia 7 de outubro, e agora a gente vai ver como isso se desenrola e se Israel aceitará um segundo prolongamento desta trégua, se assim podemos dizer. Luca, eu estou preocupado. Estou acompanhando as notícias que vêm. O comandante Robson Farnaz vai fazer uma pergunta para você, mas eu estou preocupado. O Irã hoje tem o sistema mais avançado de mísseis hipersônicos e mísseis cruzeiro de todo o Oriente Médio. Tem a maior frota aérea de helicópteros. E o Khamenei, o Ayatollah Khamenei, fechou um acordo com o Putin para a compra de armas da Rússia. E você sabe que a Rússia está avançadíssima em termos de tecnologia. Estados Unidos e a OTAN divididos nessa two-front war, guerra de 2 frentes. Na Alemanha tem um dito, nunca mais uma guerra de 2 frentes. E o Hamas luta selvagemente, rua por rua, e está muito bem estruturado. Eu quero que você ouça a pergunta. Nós temos aqui você, nosso correspondente internacional, que sabe tudo de relações internacionais e geopolítica. E temos aqui um estrategista militar. Ninguém tem isso, só o linha de frente. Eu quero que o Robson Farinazo faça uma colocação para a sua análise e o seu conhecimento. Boa tarde, Lucas. Prazer enorme falar contigo, sempre tão elegante, tão conciso nas suas análises. Vou te falar uma coisa, o dia que o Arte da Guerra tiver um patrocinador, eu vou te contratar, tá? Sem roubar da PAN. Luca, eu quero saber o seguinte... Não, pera um pouquinho, Robson, pera um pouquinho. Não. Ô, Luca, aqui é exclusividade conosco, sem trairagem. Vai lá, Robson. Ô, Luca, é o seguinte, eu queria saber de você, quando... A gente tá notando o seguinte, tá?
que uma coisa foi positiva para Israel nessa troca aí, nessa trégua. Ele estancou a sangria de crise diplomática com vários países. Até então, 10 países haviam chamado seus diplomatas, 2 deles romperam relações com Israel, mas a gente notou que isso daí já deu uma acalmada. Isso é muito positivo para Israel. Acho que talvez seja um dos grandes ganhos dessa trégua. Mas, por outro lado, né, essa trégua favorece muito o Hamas, porque ele vai conseguir reposicionar tropas, né, ele vai conseguir reposicionar suprimentos, reinstalar algumas armas, fazer uma série de coisas aí. Então, eu queria saber do teu ponto de vista, de uma análise assim, global, sobre todos os aspectos. Quem ganha e quem perde nessa crise? Lógico, eu sei que todos os lados vão ter ganhos e perdas, mas na sua visão, quem ganha e quem perde com essa trégua, com esse cessar-fogo temporário, com essa troca de reféns? Querido comandante, sempre muito obrigado pelas calorosas palavras. Quem sabe um dia também podemos fazer uma colaboração. A sua pergunta ela é muito importante. E outro detalhe que muitas pessoas não têm falado, muito se concentra nos reféns, afinal são vidas que estão sendo salvas. Essa é a prioridade. Mas durante esses 6 dias, cerca de 800 caminhões de ajuda humanitária conseguiram entrar na faixa de Gaza, ou seja, um número muito considerável de alimentos, mantimentos, remédios e gasolina que também entraram no enclave e, portanto, estão sendo utilizados para ajudar a população vulnerável, para os civis que estão desalentados e estão no meio desta guerra, mas podem ser facilmente desviados esses recursos para o Hamas se reorganizar. E vale mencionar que eles têm amplo conhecimento de fabricação de armas caseiras. Isso vai ser superior ao exército de Israel? Não vai, mas com certeza vai dificultar a vida dos soldados israelenses que ainda estão numa posição de incursão no território de Gaza, uma vez que a guerra volte ao normal. A grande dificuldade que Israel teve, você colocou muito bem, foi ter essa legitimidade, se mostrar para o mundo como um país democrático e que aquelas escolhas tomadas pelos bombardeios teriam sido as únicas que sobraram em suas mãos. Afinal, nós sabemos que Israel optou por essa estratégia e isso mobilizou uma série de pessoas em todo o Ocidente se manifestando contra Israel, muitos se colocando ao lado palestino, e agora não se vê mais tanto essas passeatas, não se vê mais tanto essa retórica e nem essas manchetes, algo que é sim produtivo para Israel no aspecto da retórica midiática, que toda a guerra atualmente também tem isso. A gente viu claramente na guerra da Ucrânia também isso acontecendo no início, mas agora vai chegar um ponto em que ele vai precisar voltar a guerrear, já que o seu objetivo principal é aniquilar o Hamas, e isso vai envolver novamente a imagem ficar exposta com muitos mortos civis. O Hamas fala que são 15 mil pessoas que morreram na faixa de Gaza, não se consegue verificar esses números, mas sabemos que a crise humanitária é profunda e essa guerra de narrativas, de imagens e de apoio diplomático, ela vai ser ainda muito longa. Inclusive o próprio ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que pelo menos seriam necessários mais 2 meses para concluir essa guerra, isso sem considerar as pausas. Se a gente pensar que o Hamas pode estar se organizando nesse período, além das 2 meses, eles necessitem de mais tempo para conseguir vencer essa guerra, pelo menos na perspectiva israelense. Deixa eu segurar um pouquinho mais você, que você é um sucesso de audiência, o Luca Bassani. Então, eu quero fazer agora um raciocínio com você. Os Estados Unidos derrotou o Vietnã fragorosamente na Guerra do Vietnã, mas perdeu a guerra. Ele ganhou no campo operacional, mas perdeu a guerra porque ele não atingiu o seu objetivo. A Rússia, União Soviética, melhor dizendo, entrou no Afeganistão, saiu a hora que quis sair e o comandante maior foi o último a sair marchando, andando, mas perdeu a guerra, porque não atingiu o seu objetivo. Israel entrou no Líbano com muito poder bélico, ficou de 82 a 2006, e a 2000, né? De 82 a 2000, e depois saiu. O Hezbollah cantou a vitória, dizendo, nós vencemos a guerra. O perigo é que esta guerra começou com um ataque terrorista hediondo. O maior número de judeus mortos no mesmo dia desde o Holocausto. Com uma falha clamorosa de segurança, o Netanyahu vai pagar por isso no momento devido, que não é agora. Muito bem. E esse ataque terrorista, diante da reação de Israel com os bombardeios aéreos, colocou o principal objetivo na mesa, que é a questão palestina. Então, se Israel não tiver uma estratégia operacional em que ele consiga destruir
a estrutura, porque o Hamas não vai destruir, que é uma ideologia. Se ele conseguir destruir a estrutura militar do Hamas ali e fortalecer uma liderança moderada, ele poderá ganhar esta guerra. Mas se ele insistir nos bombardeios aéreos e aumentando o número de civis mortos, já são 13 mil, na verdade, o Hamas acaba fazendo prevalecer a sua posição, o que é péssimo, porque é uma posição diplomática obtida através de um atentado terrorista repugnante. Olha, Capês, eu acredito que a gente pode fazer esses paralelos históricos. Eu gosto que você traz a Guerra do Vietnã, que através da trilha de Ho Chi Minh, que passava pelo Laos, chegava no Vietnã do Sul e fez com que, com as táticas de guerrilha, depois com uma série de túneis, conseguisse encurralar os soldados americanos em alguns momentos. Da mesma maneira, os Mujahideen no Afeganistão, no caso do Panjshir, liderado pelo Tajik, Ahmed Shah Massoud, conseguiram acabar com os soviéticos. Mas a gente vê que o lado mais forte dessas duas guerras, e que a gente pode traçar muitos paralelos, tiveram mudanças da política interna dos seus países muito grandes. Nos Estados Unidos, década de 70, vários protestos contra a Guerra do Vietnã, também novas lideranças surgindo, tanto do Partido Republicano quanto Democrata, enfraqueceu a posição americana e o apoio a essa guerra. Na União Soviética, a gente sabe que isso foi no final da União Soviética, várias medidas reformistas de Mikhail Gorbachev, o que acabou não só com a guerra do Afeganistão e deu espaço para os Mujahideen se tornarem ainda mais radicais, no caso com o surgimento do Talibã posteriormente na década de 90, como também a própria implosão do grande país comunista que nós tínhamos lá. Então, no aspecto agora em Israel, a política interna israelense pode mudar definitivamente o destino dessa guerra, as pressões populares por uma outra política e muitos também se radicalizando até mesmo do lado de Israel, apoiando as políticas de assentamentos ilegais dos colonos na Cisjordânia, o que pode motivar o governo a bombardear ainda mais severamente a faixa de Gaza. Então eu acredito que neste momento a gente vai passar por um ponto crucial da decisão da política interna reverberando na política externa, sempre com o risco de um país perder a guerra militarmente, mas sair vitorioso do aspecto ideológico, do aspecto do apoio. Querendo ou não, o Hamas conseguiu fazer com que a questão palestina voltasse às manchetes e nós estamos aqui há quase 2 meses falando disso e graças a um ataque terrorista terrível perpetrado por um grupo terrorista. Luca Bassani, nós temos que... Tem um israelense que mora na Cisjordânia, que é a banca oeste, a margem oeste do Rio Jordão, e que vai ser entrevistado agora. Nós temos também um break, mas eu queria... O comandante Robson Franós quer fazer uma pergunta. Eu vou pedir a você que seja bem mais sintético, você já é, mas não dá tempo. Infelizmente, você consegue segurar? Nós vamos pro break e na volta o Luca Bassani responde. Rápido break, voltamos já com o comandante Robson Franazzo e Luca Bassani. Linha de frente. Se você gosta de grandes entrevistas e negócios que deram certo, o seu lugar é aqui. E no Show Business desta semana, vamos receber o CEO da W Torre Entretenimento, Cláudio Macedo. Ele está no controle do Allianz Parque e de outros espaços que recebem shows de celebridades internacionais. Nosso outro convidado é o CEO da gigante francesa Saint-Gobain, o espanhol Javier Gimeno. Eu espero você. Show Business, hoje, às 10 da noite, na Jovem Pan News. Grupo BBF, há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. A maior do mundo chegou para fazer dessa Black Friday a maior que você já viu. Na compra do BYD Dolphin, BYD Yuan Plus ou BYD Song Plus, você ganha 1 ano de seguro total, carregador grátis, 5 anos de revisão grátis nos modelos 100% elétricos e 8 anos de garantia na bateria de todos os modelos. Faça já um Electric Drive. BYD, construa seus sonhos. Jovem Pan News. Vender, negociar é um problema para você? Acredita que é um dom ou que tem que enganar pessoas? Nada disso. Vem comigo que eu vou revelar o segredo dos maiores negociadores. Com o meu curso Engenharia da Persuasão, você vai se tornar um grande vendedor. Vai aprender a conduzir as negociações passo a passo, evitar possíveis manipulações mentirosas e, o que é melhor, finalizar as vendas com total segurança. E é claro, você vai aumentar a sua lucratividade através de técnicas imbatíveis da persuasão. Esse curso
vai fazer você vender qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando qual o valor do curso. E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse milcursos.com.br e garanta sua vaga. Linha de frente. Voltamos agora com o Luca Bassani. Desculpa, Luca, rapidinho. Primeiro, aquela análise que a liberação de pessoas idosas, crianças, mulheres com a saúde mais fragilizada se deve também a uma explicação que é mais difícil cuidar desse tipo de refém. Os soldados são mais resistentes, é claro, e podem sobreviver a condições mais adversas. Luca, a última pergunta é do nosso querido comandante Robson Farinazzo. Você aí sempre nessa biblioteca estilosa, só com livros de medicina atrás de você. Robson Farinazzo. Lucas, o que eu queria saber é o seguinte: nos últimos dias a Rússia andou fazendo alguns avanços aí, né, na região do Donetsk. E como é que vai ficar isso daí, tá? A Rússia está fazendo muita pressão, a gente nota que existe uma tensão muito grande dentro da própria Ucrânia, a esposa do chefe do serviço de inteligência foi envenenada nesse domingo. Então, qual é a sua perspectiva para a guerra da Ucrânia? Porque está todo mundo olhando para Israel, mas o couro continua comendo lá. Como é que você está vendo isso aí? Olha, comandante, ontem nós tivemos em Bruxelas, na sede da OTAN, uma reunião com o secretário-geral Jens Stoltenberg e os demais ministros das Relações Exteriores dos países do bloco, inclusive com a presença do secretário de Estado Antony Blinken, no qual Stoltenberg ressaltou a necessidade de continuar financiando a Ucrânia o tempo que for necessário. O chanceler Olaf Scholz da Alemanha, que é o segundo país que mais ajuda a Ucrânia nesse aspecto, disse que é necessário para a segurança da Europa e do bloco como um todo financiar a Ucrânia o tempo que for necessário. Mas a gente já vê um claro movimento de debandada dentro do bloco, até mesmo países aliados à Ucrânia, como a Itália, a Polônia, também a Hungria, motivos internos querendo fazer com que essa ajuda vá diminuindo gradualmente e pouco a pouco a Ucrânia aceite, pelas questões militares, uma solução na qual perderia territórios. O fator decisivo dessa questão será as eleições americanas em 2024, entre Trump e Biden, tendo cada um deles uma visão muito distinta sobre essa questão. O presidente Volodymyr Zelensky, ele tem os seus aliados, ele é bem popular dentro da Ucrânia, mas nós vemos que militarmente não conseguiu fazer com que este movimento ganhasse tração e não recuperou praticamente nada dos territórios ocupados durante o ano de 2023, o que deixa claro que a Ucrânia sozinha, sem uma ajuda militar efetiva de soldados da OTAN, não conseguiria vencer essa guerra, recuperar a Crimeia, o Donbass todo, Kherson, Zaporídia, e, portanto, ficaria por isso mesmo com o Vladimir Putin saindo vitorioso com cerca de 18% do território do país vizinho. Luca, só dá tempo de sim ou não. É verdade que o secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, e o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, estão se encontrando secretamente com o Zelensky e tentando convencê-lo a fazer um acordo de paz? Sabe disso, sim ou não? Por enquanto, não. Vai. Por enquanto, não. Dá uma pesquisada aqui. Falamos amanhã sobre isso. E uma última pergunta. O pessoal está perguntando no chat, eu tenho que fazer. Todo mundo pergunta, você é solteiro? Agora sim, sou solteiro agora. Então, olha, muita esperança para o nosso público aí do chat. Aí, olha que partidão, hein? Luca, um abraço para você e eu mando as mensagens carinhosas que você recebeu.